Meus queridos irmãos, celebramos no dia de hoje a festa religiosa litúrgica de São Tomé, um dos 12 apóstolos que foram convidados pessoalmente por Jesus a fazer parte deste time de evangelizadores, né? São Tomé é bastante conhecido na Bíblia Sagrada pela sua presença constante ao lado de Jesus, como também é conhecido por uma certa incredulidade diante, por exemplo, da gloriosa ressurreição de Jesus. São Tomé, ele um dia perguntou para Jesus, que acabava de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para onde eu vou vocês não podem vir. E São Tomé ficou sem entender muitas coisas, e queria saber para onde é que Jesus estava indo, etc. Mas aprendeu através da prática da vida a seguir Jesus na fidelidade da doutrina até o fim. É marcante aquele episódio de São Tomé que não estava presente quando Jesus ressuscitado apareceu e disse aquela famosa frase, se eu não coloco o meu dedo na chaga de Jesus, eu não vou acreditar. Mas 8 dias depois, quando Jesus lhe apareceu novamente a todos os apóstolos, foi aí que ele caiu diante de Jesus com aquela frase, meu Senhor e meu Deus. E Jesus aproveitou para dar-lhe, desculpe na expressão, uma bronca, Disse, olha, Tomé, você está acreditando porque está vendo. Mas bem-aventuradas aquelas pessoas que acreditam mesmo não tendo visto. Hoje, prezados amigos, somos nós, estas pessoas. Não precisamos colocar o dedo ou enxergar com os olhos físicos. Estamos diante de tantos mistérios da nossa fé. Toda vez que um sacerdote pronuncia as palavras da consagração, não temos nunca mais no altar nem o pão nem o vinho, mas o corpo e o sangue de Jesus. Inclusive o padre termina esta parte da missa dizendo, eis aqui o mistério da nossa fé. E nós acreditamos. Hoje vamos pedir a São Tomé, ele também obedeceu a Jesus quando enviou os apóstolos no mundo, ele escolheu a terra da Índia, é o padroeiro especial do país da Índia. Foi um verdadeiro missionário. Não temos muitas notícias a respeito de Tomé na Índia, mas é venerado como grande santo, inclusive até os seus restos mortais descansam numa basílica lá na Índia, o país que ele tanto amou. Foi o único dos 12 apóstolos que escolheu o país da Índia. Meus irmãos, hoje, celebrando São Tomé, nós queremos, em primeiro lugar, questionar como é que vai o caminho da nossa fé. Isto é, somos pessoas que acreditam plenamente em Deus ou precisamos também nós, como Tomé, de colocar o seu dedo? Absolutamente, meus irmãos, São Tomé, hoje do alto do céu, poderia dizer para nós, sim, fui fraco, não acreditei diretamente na palavra de Jesus. Mas é claro, se deu também na sua vida, é porque ele se converteu diariamente e, digamos assim, mostrou a sua total fidelidade. Temos também um evangelho apócrifo que fala que Tomé não estava presente quando Nossa Senhora foi para o céu, né? E quando abriram o caixão, encontraram somente rosas e Nossa Senhora estava sendo levada pelos anjos na glória do Pai no céu para se encontrar com o seu Filho Jesus. São Tomé escreveu várias cartas, é muito venerado na Índia e na igreja, e é um grande apóstolo, foi um grande apóstolo e evangelizador. Hoje, juntamente com os demais 12 apóstolos, um mais santo do que o outro, ele continua dirigindo e orientando a igreja, sobretudo na sua expressão missionária de evangelização.
Peçamos, portanto, prezados amigos, no dia de hoje a proteção de São Tomé Apóstolo e vamos pedir a ele que desperte a vocação para a vida missionária no coração de tantos jovens, de tantos sacerdotes, de tantos seminaristas, religiosos e pessoas consagradas, para que o reino de Deus seja conhecido no mundo inteiro.